quero compartilhar com você hoje como fazer o seu devocional. Aproveita, dá teu joinha, se inscreve no canal e comenta se você gostou e como é que você faz o seu devocional. Vem com a gente. Eu quis te trazer para esse outro cantinho especial, que é a área externa em que eu converso com Deus na minha casa, para te falar sobre algo muito importante, o nosso tempo devocional. Eu quero te propor fazer 40 dias de devocional, atendendo a algumas especificidades que eu vou te apresentar nesse vídeo. Então, claro, você vai precisar de uma Bíblia, de preferência uma Bíblia em que você possa escrever. Papel, caneta, um espaço sossegado, não precisa ser esse. Algumas pessoas usam até mesmo o banheiro, caso não tenham na sua casa um espaço tranquilo em que elas possam ficar sozinhas com Deus. Então, você certamente vai encontrar o seu espaço adequado. De preferência, no mesmo horário. E aí você vai começar o seu devocional tentando conectar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Lembra aquela história da armadura de Deus, em que a gente fala do capacete da salvação? Não é à toa. O capacete é uma espécie de blindagem e é importante que a gente conecte os nossos pensamentos aos de Deus para que aquele momento não sofra nenhum tipo de interferência. Bem, é sempre bom começar o nosso devocional agradecendo, é assim que eu costumo fazer, e, obviamente, depois de agradecer, pedir perdão pelos pecados que a gente consegue identificar que acabou cometendo no dia anterior, enfim, naquela semana, porque não tem um só dia em que a gente não faça isso, não é verdade? E aí a gente abre o coração. Eu costumo conversar com Deus como se eu estivesse conversando com um amigo, com meu pai, com meu esposo, porque é importante que a gente tenha esse nível de intimidade com o Senhor. Não é necessário nenhum tipo de protocolo, né? Deus espera que a gente esteja de coração aberto, falando com Ele como quem fala de fato a alguém de muita intimidade. E aí, claro, depois disso, a gente busca a leitura do dia e aí você tem inúmeras formas de organizar essa leitura. Eu não sei se você já ouviu falar, mas na época de Jesus, os judeus costumavam pegar a Torá, que é o Pentateuco do Antigo Testamento, e eles dividiam a Torá em porções semanais. E ao longo do ano, então, eles liam essas 50 e tantas porções, uma a cada semana, dividindo também a cada dia, obviamente, essa quantidade de capítulos aí a serem lidos. Hoje em dia a gente encontra na internet algumas possibilidades de planejamento de leitura anual, incluindo não apenas a Torá, mas a Bíblia inteira. E é com base nessas propostas que eu muitas vezes adoto esse estudo, essa leitura bíblica, porque eu gosto particularmente de pensar que junto comigo muitas pessoas no mundo inteiro estão lendo a mesma palavra, os mesmos versículos, a mesma passagem. Eu acredito que isso tenha de alguma forma uma conexão especial no mundo espiritual, mas isso é uma coisa muito minha. Você pode organizar sua leitura da maneira que você entender. Eu proponho a você, se nunca começou a organizar esse período de estudo organizado, esses 40 dias podem começar pelos 31 provérbios. Um provérbio a cada dia e depois você pode seguir para os Salmos ou para outro livro que você sentir necessidade de estudar. Certamente esses 40 dias de devocional vão trazer para vocês respostas fantásticas em relação àquilo que Deus quer para você nesse tempo, tá bom? Definir esse planejamento de leitura e, uma vez nesse dia de devocional tendo lido a Bíblia, aquela passagem que você se prontificou a ler, é bem importante que a gente tenha um momento de silêncio com Deus. Às vezes as pessoas querem falar, mas não se permitem ouvir a Deus no seu momento de devocional. O silêncio é um exercício necessário para que a gente aquiete a nossa alma e ouça a voz de Deus, porque a voz de Deus não vai ser facilmente entendida, percebida por nós em meio à turbulência do nosso dia a dia. Então esse momento de quietude, esse momento de calma, esse momento de silêncio, muitas vezes nos traz discernimento sobre aquilo que Deus quer falar conosco. Daí a importância de termos um papel e uma caneta para registrar isso que Ele tem falado ao nosso coração. Até mesmo para depois, em oração, apresentar a Deus e confirmar, enfim, ter a certeza de que aquilo de fato é Deus falando conosco e não apenas um desejo do nosso coração, uma questão da nossa alma confundida aí com a voz do Espírito Santo. Você encontra num dos materiais que nós colocamos disponível para você uma proposta de devocional diário em que você tem lá um espaço
para registrar um resumo daquilo que você leu naquele dia, o versículo-chave, que é uma estratégia interessante para fixar aquilo que a palavra trouxe a você naquele momento de devocional, mas também para registrar o que Deus falou ao seu coração com aquela passagem e o que você pode aplicar na sua vida, na prática do seu dia a dia, a partir daquilo que a Bíblia traz para você naquele dia. Então, fica aí o material, você pode imprimir várias cópias, uma para cada dia, pode fazer inclusive uma apostila, encadernar, enfim. Fica a seu critério como usufruir essa ferramenta, ou pegar um caderninho e pegar aquela estrutura que a gente propõe na folhinha e fazer no caderno. Enfim, use alguma forma de registrar esse momento com Deus, porque de tempos em tempos, quando a gente vai ler esse material, a gente vê a riqueza de questões que Deus tem nos falado e muitas vezes a gente esquece que Deus falou. Então esse retorno a esses registros acaba sendo bastante importante, bastante enriquecedor para a nossa vida. Okay? Espero que você tenha curtido o vídeo e também que você possa curtir, comentar e compartilhar para que o nosso canal chegue a mais pessoas. Deus te abençoe.